65,3% da população está endividada. Apenas 2% da população brasileira faz aplicações, por exemplo, em bolsas de valores, mercadorias e futuros. Não é apenas falar de economia, não é apenas cortar gastos, não é apenas aumentar, acumular suas riquezas. Nós estamos falando de uma das temáticas mais possíveis de você encontrar na sua jornada junto ao seu exame de seleção com relação à sua redação. Vem cá. Eu estou falando de 3,6% da população no mundo, tá? Literalmente abandonou o pensamento do futuro. Tá? Vem mais um aqui, vem cá. Eu tô falando, sabe de quê? De 10,6% da economia da América Latina está sofrendo com esse problema. Eu tô falando de 70% da população no Brasil não realiza nenhum tipo de aplicação. Que temática é essa? Só um minutinho. Solta a vinheta, papai. E aí, meu boa atualizado? E aí, minha boa atualizada? Como é que tá a tua preparação? Conta aqui pra nós. Tu tá chorando? Para de chorar, vai vender lenço com esse choro, vai pra frente, se garante com o que você sabe, trabalha apenas as suas falhas, o que você já tá bom, o canal Boa Atualizar melhora para vocês aqui com Geografia e Atualidades. Confia no teu potencial, confia no que você está recebendo de informações aqui do canal Boa Atualizar, que são as competências, e você vai desenvolver as suas habilidades. Confia, tá ok? Porque nós aqui do canal Boa Atualizar confiamos em vocês. E por conta disso, eu acabei de puxar, levantar o teu astral. Por conta disso, já vai deixando aqui um like para nós aqui no canal do Bora Atualizar. E se as informações que nós vamos trabalhar agora forem realmente produtivas, rentáveis para a tua preparação, compartilha, tá, o nosso canal. E se você não é inscrito, tá esperando o quê, meu querido? Tá esperando o quê, minha querida? O teu concorrente se inscrever, chegar primeiro que você aqui? Não. Vai lá, inscreve-se para ativar o sininho. Melhor o sininho. Ah, deve estar aqui. Ativar o sininho, tá ok? Sempre que tiver informações. E até novembro de 2021, todo dia útil tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? A temática dessa super aula, sabe qual é? Educação financeira. Importância da educação financeira no Brasil. E eu não vou ficar tratando da educação financeira apenas nas escolas. Nós vamos tratar, eu estou a iniciar esse tratamento da educação financeira na tua vida, na minha vida. Por quê? Porque hoje é uma das preocupações do governo, é uma das preocupações de organismos não governamentais, é uma das preocupações que está presente na mídia, é uma das problemáticas que envolve o indivíduo, está atribulando as famílias. Não entendeu? Vem cá. Eu tô falando, sabe de quê? De 11 milhões de famílias endividadas no nosso país. É ou não é uma problemática que está assolando as famílias e, consequentemente, a sociedade brasileira? Agora entendeu por que é uma temática muito forte? Eu estou falando de 61 milhões de brasileiros que nesse exato momento estão endividados no nosso país. Então é um número muito grande. É só 60, que ninguém fala de 10% não. São 65,3% da população endividada, 61 milhões de brasileiros endividados, 11 milhões de famílias que estão trabalhando, sendo atordoados, entrando em conflitos. Porque as dívidas, elas, além de ser uma questão literalmente financeira, ela pode atrelar consequências psicológicas. Então as dívidas hoje realmente eram uma grande preocupação com relação à sociedade brasileira, tá? Por que a educação financeira é importante? Para começar a nossa conversa, literalmente, é porque elas são práticas. Literalmente, a educação brasileira tem uma praticidade, além de uma grande necessidade com relação à população brasileira. Mas só que essa educação financeira, essa praticidade, essa necessária prática de organização financeira administrativa do indivíduo, tá? Ela precisa ter o quê? Objetivos. E esses objetivos da educação financeira, ela pode nos trazer alguns benefícios, algumas benesses, algumas consequências positivas, como, por exemplo, um planejamento financeiro adequado, eficiente, readequado e eficaz para cada indivíduo,
para cada família presente com relação à sociedade. Objetivos como, por exemplo, a questão do controle entre o que você tem de tempo e o controle que você tem, por exemplo, de dinheiro. E, além disso, objetivos, a educação financeira pode trazer objetivos que sejam práticos com relação ao quê? A independência material, a independência econômica e a independência financeira do indivíduo junto às suas famílias, no geral, junto à sociedade brasileira. E a educação financeira é importante porque, além de ser prática, traz objetivos como, por exemplo, a necessidade de uma segurança material junto ao indivíduo com relação à sua família, interagindo na sociedade. Então, por isso que a educação financeira é, de fato, importante, porque ela é prática. E essa praticidade, ela tem que estar atrelada, sempre linkada, relacionada, ligada a objetivos que eu acabei de mencionar a vocês. Como que nós podemos trabalhar a educação financeira baseada nos fatores? Vamos tentar entender. Primeiro identificar, depois entender alguns fatores que rodeiam, que norteiam, que circulam as imediações da necessidade, da importante educação financeira no nosso país. Citemos, por exemplo, a relação do consumo e do consumismo. O brasileiro vinha numa pegada muito acelerada de consumismo até aí de 2018, 2019. Tá? Então, o que era antes o consumo, por isso você viu muito a questão da ascensão da classe social C, né, da classe média, o que era o consumo transformou-se em algo excessivo, em algo além do limite, em algo além da necessidade, que é justamente o que caracteriza o consumismo. Então, a educação financeira ela é necessária a partir desse fator, da necessidade de ter o controle com relação a esse consumo para não se transformar em algo exagerado e desnecessário, que é o que nós chamamos de consumismo. Isso vai bater em cima de um outro grande fator que faz com que a educação financeira brasileira hoje seja imprescindível, a desinformação. Justamente isso, a desinformação é uma das causas, um dos fatores, melhor dizendo, que promovem e elenca a educação financeira seja bastante importante no nosso país. Outro grande fator que recentemente bateu a porta da economia brasileira era as trocas intensas de moedas até idos da década de 90 com a implantação do Plano Real. Mas sim, a geração anterior a nós está sofrendo demais com essa perda de valor do dinheiro, do preço do dinheiro. Então, essa perda do preço do dinheiro fez muitas vezes as nossas gerações anteriores a realmente consumir, a realmente comprar, já que poupar, já que economizar, já que planejar financeiramente a sua vida através da poupança organizada não era algo benéfico. E isso veio como herança para essas nossas gerações da atualidade. Essa necessidade de ter o bem material e não necessariamente poupar esse bem material. E aí, para você ter a aquisição desses bens, é necessário o quê? O consumo, a compra, a aquisição, certo? Então, as intensas trocas de moedas que nós tivemos num passado recente também serviram como fatores que geraram problemáticas muito grandes, endividamentos, e, de certa forma, demonstram a importância da educação financeira no nosso país. A inflação, que em 2021... infelizmente, já chegou à casa dos 2 dígitos. Então, essa elevação dos preços, que é o que nós chamamos de inflação, para você que nunca associou, nunca conseguiu entender inflação é aumento exagerado dos preços. Tá? Então são vários fatores que podem promover isso. Um deles é a questão do consumo. Mas inflação, para você estar se preparando para o seu exame de seleção, para ingressar no ensino superior e para você estar às portas de um concurso público para a sua carreira profissional, a inflação é isso. O aumento generalizado dos preços, tá? E a questão cultural. O brasileiro realmente não tem a cultura, o hábito, não é um hábito de poupar. Dizem estudos que apenas 28% da população brasileira tem o hábito de poupar, tem o hábito de acumular de forma organizada. Agora, o que pode, a partir desses fatores, o que gera, o que ocasiona essa necessidade, essa realidade e a necessidade da educação financeira
Deixa eu relatar aqui para vocês. Logicamente, a pandemia promoveu o endividamento brasileiro. O brasileiro teve uma perda de renda de na casa dos 10% a 30%, quando não, uma perca de 100%. As famílias tiveram que readequar os seus orçamentos, mas de certa forma, o poder de compra do brasileiro, devido à inflação na atualidade em 2 dígitos, fez com que o brasileiro perdesse essa visão de futuro. Porque, na realidade, a educação financeira, esse acúmulo, essa segurança material, ela é uma visão de futuro. Tá? É um dos grandes desafios da educação financeira colocar na nossa cabecinha essa visão necessária, real, factível de futuro. Além da questão da pandemia, que gerou, que aumentou, que alavancou e amplificou essa questão do endividamento brasileiro, as armadilhas do crédito. Me lembro como se fosse agora, olha esse trocadilho, que quando o brasileiro teve a chance de recuperar parte do seu fundo garantia por tempo de serviço, boa parte dos brasileiros não iriam mais comprar, e sim saldar as suas dívidas, porque foi justamente a partir das armadilhas do crédito que colocaram muita grande boa parte da população brasileira com relação a esse endividamento. Então as armadilhas do crédito, as armadilhas do consumo junto ao brasileiro realmente são uma das causas que mais promoveram e promovem, amplificados pela pandemia, o endividamento de mais de 61 milhões de brasileiros na atualidade. E quais são os desafios da educação financeira? A primeira, já mencionei, essa necessidade de uma visão de futuro. Por quê? Porque nós temos um outro grande desafio. A educação financeira, essa visão de futuro organizada, ela pode também promover uma vida saudável. Já que eu mencionei exatamente isso. As dívidas, o elevado endividamento, literalmente ele ocasiona problemas psicológicos junto à população brasileira, distúrbios psicológicos junto à população brasileira. Outro grande desafio com relação à educação financeira no Brasil ser implantada e implementada, são duas situações, são 2 estágios, é justamente essa clareza com relação à linguagem da educação financeira. Tá? Por isso, uma das possíveis e boas soluções é a introdução da educação financeira junto à Base Nacional Comum Curricular. Tá? Que, ou seja, mostrar competências, teorias, tá? Que faz com que essa criança, faz com que esse jovem, esse adulto brasileiro realmente observem que de forma organizada ele pode vencer um dos grandes desafios da educação financeira, que é justamente esse equilíbrio entre o autoconhecimento, tá? E a questão do ato de comprar. Tá? Então, inserir junto à Base Nacional Comum Curricular é uma ótima solução para vencer esses 2 grandes desafios da educação financeira, que é justamente a necessidade do autoconhecimento e a necessidade, literalmente, do ato de poupar. Entende? Outro grande desafio é justamente o quê? Influenciar essas crianças e esses jovens e os adultos no Brasil, dessas gerações, a literalmente o quê? A poupar. Possíveis soluções para isso, vamos lá. Monitoria, participação em comunidades interativas da internet, de forma séria, científica, curricular, mudança curricular, já está sendo realizada com relação à base comum curricular, a integração, eu gostei dessa, a integração da iniciativa pública com a iniciativa privada, trabalhando essa necessidade de reduzir os endividamentos do brasileiro. Então, meu caríssimo boa atualizada, minha caríssima boa atualizada, a educação financeira ela é importante porque ela pode gerar uma geração com uma vida muito mais saudável em diversos aspectos, desde a questão de patrimônio até a questão psicológica. Gostou? Gostou dessas informações? Se você gostou, se realmente serviu para você, compartilhe no nosso canal. E se você não é inscrito, eu já pedi. Inscreva-se aqui no canal Boa Atualizar, Geografia e Atualidades, 5 dias úteis da semana, todo dia vídeo novo. Um abraço e como eu gosto de sempre falar, bons estudos.